importante nas nossas análises, porque os terrenos eles estão sujeitos a deformações. E essas deformações, elas são extremamente necessárias serem medidas, né, mensuradas para se estimar o comportamento que nós vamos ter das nossas construções, das nossas obras de terra. Bom, a compressibilidade, então, está associada sempre à existência de uma sobrecarga. Aqui nesse exemplo, eu estou trazendo para vocês aí uma espécie de um edifício, no qual, através da sua fundação, ele está transmitindo cargas para o terreno. Bom, essas cargas, como nós já observamos aí nas revisões anteriores, né, qualquer alteração que a gente faz, né, no estado inicial ali de tensões através de uma escavação, um alívio, né, ou um acréscimo de cargas, altera o estado de tensão do maciço. Isso faz com que as camadas elas fiquem mais comprimidas, né, aumentando ali a tensão efetiva, e esse aumento de tensão vai levar sempre a uma deformação, por conta desses carregamentos verticais. E isso vai afetar diferentes projetos geotécnicos, uma vez que o solo é a base da estrutura de todos esses projetos, né? Afetando então, por exemplo, as fundações dos nossos diferentes edifícios, os pavimentos, né? As barragens, né? Os taludes que nós fazemos, aterros. O recalque é o nome que nós damos justamente a esse deslocamento vertical que acontece resultante, né? Da ação dessas cargas aplicadas no terreno. E o recalque ele vai ser tão maior quanto maior forem, né, os parâmetros de compressibilidade ou deformabilidade que nós temos aí nos diferentes materiais. Bom, as deformações no solo acontecem justamente porque todos os materiais estão sujeitos, né, a regimes aí de tensão e deformação, cada um com um comportamento diferente. O que acontece? O solo, por ser um sistema particulado, né, as deformações que acontecem nesse material são decorrentes do deslocamento das partículas, uma vez que esse material ele não é contínuo, né? Então, esse deslocamento que nós temos por conta da existência dos vazios, né, essa reacomodação, esse rearranjo aí dos grãos, vai fazer com que nós enxerguemos variações verticais nesse material. Bom, o solo, né, ele é um material compressível, né, então ele é bem deformável, sobretudo aí quando nós consideramos solos mais finos, né, que a deformabilidade é muito grande. Basicamente, essa deformação, né, essa variação aí de altura que nós temos no material, esse recalque, ele é decorrente, né, da variação dos vazios. Por quê? Porque no material nós temos a carga, né, a sobrecarga atuando em todo o meu solo, e essa sobrecarga atuando no grão, né, na fase sólida, no geral, né, em alguns níveis aí de deformações que nós temos, ela não apresenta, né, níveis suficientes para poder quebrar esse grão, né, para poder comprimir o suficiente para ele poder quebrar, né, salvo algumas exceções. Bom, na parte líquida, ela é incompressível, porque a água nesse nível de tensões que nós trabalhamos, né, ela vai desenvolver pressão neutra, e ela vai se tornar incompressível. Então, né, por exclusão, a deformação que a gente tem no terreno, ela pode ser considerada praticamente pela variação, né, redução do índice de vazios, justamente pela acomodação dos grãos. Dessa maneira, então, a gente pode representar, né, que o nosso sistema de solo que todo recalque que acontece por ele é decorrente dessa variação do índice de vazios. E tem basicamente dois caminhos que a gente pode ter variação de índice de vazios. O primeiro através da expulsão de ar desses vazios e o segundo através da expulsão de água. A expulsão de ar é uma variação rápida que acontece pela compactação, por exemplo, né, quando a carga é aplicada num terreno. Já a expulsão de água é uma deformação lenta que vai acontecer por conta da saída da água. E a gente sabe, né, que a saída da água ela depende da permeabilidade do solo. Então tem solos que essa expulsão de água vai ser rápida, mas muitos solos a expulsão de água vai ser lenta, né? Isso vai fazer com que ao longo de muitos e muitos anos eu tenha ainda da uma variação de deformação, né? Eu tenho um aumento de deformação ao longo do tempo. Bom, essa saída então depende da permeabilidade. A gente sabe que no caso de areias, né, a permeabilidade é elevada, então a água ela é drenada aí com bastante facilidade.
Já no caso de siltes, né, de granometria fina e principalmente argilas, a gente tem materiais com muita baixa permeabilidade, da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 9 centímetros por segundo, né? Então, essa expulsão de água vai demorar um tempo para acontecer, né? E esse tempo, ele vai ser tão maior quanto menor for a permeabilidade do material. Basicamente, as situações de solos argilosos saturados, né, para eu ter expulsão de água, tem que ter a presença de água. Então, a gente vai considerar nos nossos terrenos saturados, né? Para eu ter a variação então de água decorrente aí da expulsão, do adensamento, né? A gente vai analisar principalmente essa variação em terrenos argilosos, terrenos finos, né? Porque é onde esse efeito de saída de água vai ser mais expressivo. Aqui tem alguns exemplos das influências, né, das deformações que nós temos no terreno, né? Tem a famosa Torre de Pisa, que por conta, né, dos níveis aí de recalque e de deformação, ela apresentou aí uma rotação, uma deformação diferencial, né? Não preciso nem reiterar aí que a deformação dos terrenos, elas impactam diretamente aí nas construções, nas nossas obras, né? Porque pode afetar a estrutura, né? Aparecendo trincas, a gente pode afetar as condições de serviço, de drenagem dessas estruturas, né, a condição aí de estética, né, levando até a ruptura muitas vezes, dependendo aí do nível de deformação. Nas obras de terra não é diferente, né, principalmente por conta dos materiais empregados e dos níveis de tensão, as deformações elas podem ocasionar aparecimento de trincas no material, que faz com que eles fiquem mais suscetíveis, né, infiltração. Essa deformação ela pode passar de níveis aceitáveis, o que compromete aí o desempenho das nossas estruturas, por exemplo. Basicamente, essas deformações, esses recalques, são separados em três grupos, né? O recalque imediato é aquele que acontece imediatamente por conta da aplicação da carga. Ele tem uma grande relação com a teoria da elasticidade, né? Que é aquela resposta imediata que o terreno dá a essa deformação. Esse recalque, ele é praticamente presente, sobretudo em terrenos arenosos, né, que ele vai ser bem mais significativo. A gente tem a parcela de recalque por adensamento, que é o foco dessa aula, né, que é o recalque lento ao longo do tempo por conta da expulsão de água. E ele afeta principalmente solos finos, né? É uma parcela aí muito elevada se comparar ao recalque imediato de argilas, né? Então, em terrenos aí finos, argilas, né, o recalque aí por adensamento ele ganha de magnitude, sendo muitas vezes o recalque principal aí que nós vamos ter. E também os materiais, né, eles estão sujeitos a efeitos de fluência, sobretudo terrenos moles, né, e dependendo aí da reologia do material. Né, isso a gente chama de recalque secundário, em inglês é o creep, né, por conta aí dos efeitos de atrito viscoso, né, dessas propriedades reológicas, que faz com que ao longo do tempo exista uma espécie de fluência, né, um recalque por conta da ação prolongada de forças. Não vai ser o foco da nossa aula hoje, né, mas ele é muito importante em alguns materiais, que podem aí apresentar magnitudes muito elevadas, principalmente argilas muito moles, né, e alguns outros minerais aí por conta da sua estrutura reológica. Basicamente, o recalque total a gente pode separar então numa parcela rápida, né, que acontece de maneira imediata, e uma parcela lenta que acontece por conta do tempo, seja por conta da expulsão de água, que é o caso do adensamento, seja por conta de fluência, que é o caso aí do recalque secundário. Esses fenômenos eles podem acontecer ao mesmo tempo, né, todos os três, inclusive. Né? Então a gente vai analisando o efeito individual e a gente, no geral, acaba somando aí esses efeitos. Né? Apesar de calcular separadamente, a gente considera aí o efeito simultâneo. Bom, vamos falar então sobre aquele recalque por adensamento, né, que é a estrela aí da nossa aula hoje, né, que é o recalque principal que acontece em terrenos finos saturados. Bom, para falar sobre adensamento, a gente tem uma analogia mecânica bem interessante, né? Talvez vocês se recordem disso. Se a gente pensar que o solo, né, sob efeito de força, ele se assemelha
a estrutura de uma mola, né? Uma ampola, por exemplo, se a gente colocar uma mola aí numa ampola, né? Aplicar carga e tampar a saída de ar, né? Tampar a saída da ampola, o que que vai acontecer quando a gente aplica essa carga? Bom, a mola ela vai se deformar à medida que eu conseguir retirar a água dessa ampola. No primeiro momento, se a saída de água está fechada, né, a saída de água aqui do nosso sistema hipotético aí está fechada, o que que acontece? Eu não vou conseguir deformar essa mola, porque eu não vou conseguir remover essa água. Na hora que eu aplicar essa carga, né, essa carga ela vai ser direcionada toda para a água. E por quê? Né? Por que que vai toda para a água? Se a parte fosse para a mola é deformável. A mola, sob a ação de uma carga, ela desceria. Né? Então, quando a gente tem uma torneira fechada nesse sistema aqui de ampola, e eu aplico uma carga, a gente conclui que esse acréscimo de tensão, essa carga, né, ela vai ser transformada imediatamente em poropressão, né, em pressão de água. À medida que eu abro essa torneira, eu permito que a água saia. E a água vai sair porque ela vai liberar a poropressão, né? Ela vai diminuir, vai ter um alívio aí de poropressão. À medida que esse alívio for acontecendo, a carga do meu sistema vai ser gradativamente aplicada na mola. Porque eu vou conseguir, a partir da saída da água, vou conseguir comprimir essa mola. Mas o que isso tem a ver com o solo? No solo, os grãos fazem o papel dessa mola. A água faz o papel da água e o registro faz o papel da permeabilidade do solo. Então, os solos com baixíssima permeabilidade vão ter praticamente esse registro quase fechado, de forma que quando eu aplico uma carga, essa carga ela vai toda para a água primeiro. Ou seja, no meu terreno, nos instantes aí, nos primeiros momentos, ele vai ter um acréscimo de tensão neutra. Aos poucos, essa tensão neutra, ela vai sendo dissipada e dando lugar, né, para a tensão efetiva, porque vai ser a tensão que realmente está atuando aí nos grãos, né, que representem a nossa mola. O que que isso tem a ver aí com comportamento mecânico, né? Quando a gente tem um terreno muito com baixíssima permeabilidade, né, uma argila mole, né, por exemplo, uma argila, seja uma argila saturada, temos que tomar muito cuidado com esse acréscimo de carga, nessas construções, esse acréscimo muito pontual, muito rápido, um carregamento muito rápido em cima, ele pode ser prejudicial, porque toda essa carga adicional ela vai diretamente para a água primeiro, né? Ela vai se transformar em poropressão. E a gente sabe da teoria, né, de resistência que a tensão efetiva é a tensão total menos a neutra. À medida que eu aumento a poropressão, eu não dou tempo, né, de ter um aumento de tensão efetiva, então ela vai diminuir. E se a tensão efetiva estiver muito pequena, né, a ponto aí de comprometer a resistência, nós podemos ter aí a ruptura do material, né, problemas aí de liquefação, por exemplo. Então, nesse sisteminha, como eu comentei com vocês, né, no sistema sem carga que representa aí o nosso terreno. Se não tem carga, o sistema está em equilíbrio. À medida que eu tenho um acréscimo de tensão e o sistema está fechado, esses 15 newtons aqui, né, vamos supor que seja o nosso 15 kPa, ele vai ser imediatamente transformado em pressão neutra, né, porque a carga vai toda para a água. A mola não vai ter nada e o nosso adensamento, né, nossa deformação não vai ter ocorrido ainda. À medida que a água vai saindo, né, do nosso sistema, a carga que a água tem que suportar, ela diminui, ao passo que a mola ela começa a contribuir ali para a resistência pro arranjo, né, estrutural aqui do nosso sistema. E à medida que a deformação acontece, o adensamento acontece. Então isso, ao longo do tempo, né, a água continua saindo, então vai diminuindo a pressão de água, vai aumentando a carga atuante na mola e vai aumentando a deformação. Até que no momento final, né, o efeito desse acréscimo de tensões vai chegar em equilíbrio, de forma que todo o acréscimo, né, o acréscimo, a adição de tensão que tinha ali na água, ela vai ser toda dissipada, né, vai entrar em equilíbrio. A mola
ela vai receber então todo esse acréscimo e ela vai parar sua deformação, porque já vai ter chegado aí é, na deformação máxima por conta dessa carga aí de 15 newtons, né? Que é o que a gente fala que é o adensamento 100%, que na prática é, praticamente acontece num tempo infinito, né? Esse adensamento 100%. Bom, só reiterando aqui, então, o que que acontece? No momento inicial, tá todo mundo zerado, né? E aí eu adiciono ali uma tensão. Coloquei uma tensão no momento inicial. Então, aumentei a variação de tensão total, porque eu coloquei um acréscimo. A pressão neutra recebeu todo esse acréscimo. A tensão efetiva, a variação da tensão efetiva é zero, porque ela não recebeu nada ainda. A variação de índice de vazios é zero, porque como não teve variação de tensão efetiva, eu não tive deslocamento, densamento, né? E a variação do volume de água aí do nosso terreno também é zero. Ao longo do tempo, o que que acontece? A minha carga ela continua aplicada no terreno, por isso que a tensão total ela não muda, só que a poropressão ela vai diminuindo, porque ela vai se dissipando, ao passo que a tensão efetiva ela vai aumentando, uma vez que ela vai recebendo esse acréscimo da carga. A tensão efetiva aumentando, a variação de índice vazios vai aumentando, porque vai acontecer o adensamento, né, acompanhado da saída de água aí do nosso sistema. Bom, para a gente entender o comportamento do adensamento, toda essa variação, a gente faz um ensaio de adensamento, né? Esse ensaio consiste no quê? A gente construir um corpinho de prova, né? Ele pode ser natural do terreno, ele pode ser moldado. Ele é um corpo de prova de pequena altura, né? Cerca de 5 centímetros, né? Que a gente tem. E esse corpo de prova, que está aqui no meio, né? Ele é confinado lateralmente por um anel metálico. O anel metálico, a deformação dele é praticamente zero, né? De forma que, quando eu aplicar uma carga, o solo ele só vai se deformar na vertical, né? Ele não vai ter deformação radial. Bom, essa carga é aplicada aqui no nosso sistema, confinando o material, e a gente permite que esse material vai estar saturado, né? E aqui a gente tem duas pedras porosas para permitir a drenagem de água desse material. Né, ao longo do tempo, a água ela vai saindo e o solo vai deformando. A gente vai medindo esse deslocamento vertical através de um medidor, que em geral é um sensor, né, de deslocamento vertical. Esse sistema ele trabalha com uma equação aí do adensamento que diz que a variação do índice de vazios é responsável pela variação aí do adensamento. De maneira simplificada, eu vou deixar o vídeo aí do ensaio completo, que a gente só vai dar uma revisada, né? A gente retira ali o nosso corpo de prova ou compacta ele, coloca nesse anel, né? Então vamos lá. Para colocar no anel, temos aí o anel rígido, na parte de baixo tem uma pedra porosa, depois o corpo de prova, outra pedra porosa, né? O corpo de prova tem uma altura inicial, o cabeçote do sistema, o medidor de deslocamento, também chamado de defletômetro, e o corpo de prova ele tem algumas configurações iniciais. Então ele tem o índice de vazios que eu medi, né? Tem aí um peso dos grãos que eu conheço, uma área, uma altura. E através de um sisteminha é aplicado carga. Essa carga ela tem um braço de alavanca que faz com que essa força seja amplificada, né? Então aqui se eu colocar 2 quilos, eu vou amplificar esses 2 quilos na hora que chegar aqui no meu corpo de prova por conta da alavanca. Isso permite que a gente consiga reproduzir tensões muito grandes, porque a partir de pesos, né, a gente vai colocando alguns pesos, esses pesos são multiplicados, né, fazendo com que a força aumente, e essa força dividida pela área vai dar a pressão, né, a tensão que está sendo aplicada aqui no corpo de prova. Basicamente, o ensaio ele funciona por etapas. Então, eu coloco uma carga inicial e eu vou vendo ao longo do tempo quais são os deslocamentos que aquela tensão 1 vai ocasionar no meu corpo de prova. Isso pode demorar algumas horas, pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, né? No começo do ensaio, essa carga geralmente é pequena, né? Então é bem rapidinho. Na hora que o meu reloginho ele se estabilizar, a gente pode ir para o segundo estágio. Né? O primeiro estágio começa uma carga baixa e vou monitorando ao longo do tempo quais são os deslocamentos.
Então, depois, segundo estágio, eu coloco o dobro de carga. E eu vou ver ao longo do tempo, com o mesmo corpo de prova, eu não mudo ele. Né? Vai ficar aqui esse corpo de prova até o final, com 9, 10 estágios. Né? Então, eu coloco o dobro de carga e vou monitorando ao longo do tempo qual que é a variação vertical. Depois, terceiro estágio, eu sempre dobro a carga e por aí vai. Isso eu faço 9, 10 estágios. Então, é um ensaio que demora aí por volta de uns 10 dias, né, para ser feito. Bom, através de algumas expressões, a gente consegue relacionar essas variações do começo e do fim de cada estágio, né? Ou seja, se no estágio 3 ele começou com 9 centímetros de altura, não, 9 centímetros não, começou com 4 centímetros e encerrou com 3,7, quer dizer que teve 0,3 de variação de altura. Essa variação é correlacionada com a variação de índice de vazios através das expressões de índices físicos, né? E eu vou anotando essa variação do índice de vazios de cada estágio. Eu vou deixar para vocês depois, né, o vídeo para vocês assistirem e relembrarem sobre esse ensaio. E aí, quais são os resultados, né? Aquilo que a gente vai analisar depois. Vamos lá. Bom, em cada etapa do ensaio, eu apliquei um carregamento e ao longo do tempo eu fui vendo qual que é a variação no extensômetro, né? Qual que é a variação ali do corpo de prova. Isso já é um resultado, né? Então, cada etapa de ensaio já me gera uma folha de resultado. Essa folha de resultado é um gráfico que me dá a variação da leitura vertical pelo tempo. E aí tem duas maneiras de analisar esse gráfico. Ou a gente utiliza o método de Taylor, que a gente plota a raiz do tempo, ou a gente usa o método de Casagrande, que a gente plota o logarítmico do tempo. Isso depende de como os dados eles vão se comportar. Isso tudo é para a gente calcular em cada ensaio um parâmetro que chama CV, que é o coeficiente de adensamento. Nesse CV ele é usado para a gente ter uma ideia da velocidade com que aquele adensamento aconteceu para determinada tensão. Então, cada nível de tensão vai ter uma velocidade de adensamento diferente. Isso é utilizado depois para a gente poder estimar por quanto tempo vai demorar para que 90% do adensamento aconteça, 50%, 95%, né, para saber aí em meses, em anos, né, quando que isso vai acontecer. Então, esse é um dos primeiros resultados. Segundo resultado importante é o resultado geral. Então, para cada estágio de tensão, eu medi a variação do índice de vazios total, né, do começo ao fim. Então, isso vai me dar um ponto. Cada estágio de tensão vira um ponto nesse gráfico. E que gráfico? Onde eu ploto o índice de vazios de cada estágio pela tensão de cada estágio, né, tensão efetiva de cada estágio. É usual que a gente represente o logarítmico da tensão. Quando a gente representa o logaritmo da tensão, esse gráfico que está dessa maneira, ele vai se comportar assim. E a gente consegue já ver aí alguns trechos interessantes, né? Que ele está nos três trechos aqui que ele apresenta comportamento um pouco aí retilíneo, né? Desse gráfico aqui, o gráfico principal, a gente tira muitas informações. Então a gente tira a tensão de pré-adensamento, que eu já vou falar logo mais. A gente tira o índice de compressão, recompressão, expansão do solo. Então, basicamente, esse índice é o coeficiente de inclinação de cada reta. Aqui a gente tem a compressão, aqui em cima a gente tem a recompressão e aqui a gente tem a descompressão ou expansão, né, que são essas retas médias aí de cada trecho. Então, esses coeficientes basicamente são a inclinação aí de cada uma das retas. E com esse gráfico e esses coeficientes, a gente consegue calcular o recalque total, né, a deformação total que vai acontecer no meu terreno. Com o CV, a gente usa ele, né, e esses métodos para poder calcular o tempo que demora para o recalque acontecer, a porcentagem que vai acontecer em cada tempo, né? Então, as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. A gente usa esse gráfico e o geral a gente usa para calcular total, né? O que vai acontecer, qual que vai ser o recalque máximo aí que vai acontecer na camada. Bom, comentei sobre a tensão de pré-adensamento, né? Ela é muito importante na mecânica dos solos. Vamos lá então. Bom, desse gráfico geral, né, do resultado geral, de índice de vazios por log da tensão efetiva, nós temos três trechos.
O primeiro trecho é um trecho aí de inclinação menor, que é o trecho de recompressão. Esse trecho ele apresenta deformações menores, né? Então, à medida que eu aumento a tensão efetiva, a variação do índice de vazios é menor e, consequentemente, a deformação do meu solo é menor. Né? A partir de um certo ponto, o comportamento muda. Então, uma variação do índice de tensão vertical já gera uma deformação muito grande, né? Essa reta a gente chama de reta virgem e ele corresponde ao trecho de compressão do material. Né? E tem o terceiro trecho, que no ensaio é quando a gente começa a tirar as cargas, né? A gente faz o contrário, vai aliviando as cargas, o solo ele vai ter uma leve expansão porque está aliviando carga, né? E a gente chama de o trecho de expansão, né? Que é o trecho aí de descarregamento. Bom, mas principalmente o recompressão e compressão é o que vai ditar o comportamento aí do material. Tem um ponto que muda esse comportamento, né? Um ponto chave, e esse ponto é chamado de tensão de pré-adensamento. Né? A tensão de pré-adensamento corresponde à máxima tensão que aquele material já viveu, né? Já sofreu aí durante a sua existência. Né? Assim como a gente tem a nossa história, o terreno, né? Os materiais eles também têm essa história. Né? Então, essa tensão de pré-adensamento ela vai mudar o comportamento mecânico. Solos que estão hoje com tensão menor que a tensão de pré-adensamento, né? Nos primeiros acréscimos eles vão deformar muito menos, né? Se essa tensão ela passar, se a sobrecarga que eu colocar ali nesse material passar a tensão de pré-adensamento, ele nunca vai ter experimentado essa tensão nova, então ele vai deformar muito, né? E essa tensão ela vai ditar também o comportamento de resistência. Argilas, antes da tensão de pré-adensamento, tem um certo comportamento de resistência. Depois da tensão de pré-adensamento, tem outro comportamento de resistência, né? Então, a gente vê aí que os materiais eles são bem complexos, né? Quando a gente vai trabalhar aí com isso. Só para ter uma ideia, eu fiz aqui um ensaio. Se eu pegar essa mesma amostra e fazer outro ensaio, ou começar a carregar, ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Se eu parar o ensaio e começar de novo, a partir daquele ponto, ele vai, sumiu aqui, fazer isso aqui. Então ele sempre vai se comportar de maneira semelhante na recompressão e expansão, né? Por quê? Na hora que chegar na tensão de pré-adensamento, ele vai entrar de novo nessa reta, né? Nessa trecho retilíneo de compressão. Por isso a gente chama isso aqui de reta virgem. Sempre que o material ele sofrer aí uma tensão que ele nunca sofreu, ele vai cair no trecho da reta virgem. Né? Mesmo que eu alivie o material e carregue de novo, ele vai se deformar pouquinho. Na hora que chegar na tensão de pré-adensamento, ele começa a deformar muito de novo. Bom, essa análise é tão importante, eu saber se meu terreno, se minha carga, né, se aquilo que eu vou construir, se o peso aí da minha obra, né, vai afetar o comportamento antes ou depois da tensão de pré-adensamento, que a gente tem uma propriedade chamada razão de pré-adensamento, né, em inglês, né, é OCR, que é uma relação entre a tensão de pré-adensamento que o material tem e a tensão que eu vou aplicar no terreno, né? Essa relação, ela vai ditar para mim, né? Perdão, é uma relação entre a tensão de pré-adensamento e a tensão que está hoje no terreno, né? V0 é o que está hoje no terreno antes da aplicação da carga. Bom, isso vai já me dizer, né, se esse material ele se encontra em um trecho pré-adensado, se ele se encontra num trecho normalmente adensado ou subadensado, né, que é mais difícil. E o que isso quer dizer? Se isso for maior que 1, quer dizer que o pré-adensamento é maior do que o terreno está hoje. Ou seja, hoje ele está com uma tensão menor do que ele já sofreu no passado. Então a gente fala que ele está pré-adensado, ele vai estar nesse trecho aqui. Se for igual a 1, ele vai estar já no seu limiar da máxima tensão, né? Então ele vai estar normalmente adensado, está aqui em cima da tensão de pré-adensamento. Se ele for maior que 1, ele já está sofrendo adensamento elevado, né? Então ele está aí subadensado ou em processo de adensamento. Mas em geral são esses dois casos aqui que mais acontecem.
A tensão de pré-adensamento, só lembrando, a gente calcula ela, né, por processos do próprio gráfico, daquele gráfico geral aqui. Tem dois métodos. O método de Pacheco-Silva e tem o método de Casagrande. Os dois métodos podem ser utilizados para calcular a tensão de pré-adensamento. Então, uma dessas três vai acontecer, especificamente a e a B, né, são as que mais acontecem. Aqui tem o solo normalmente adensado, pré-adensado e aqui em adensamento. E como que a gente faz o cálculo da estimativa do adensamento total que vai acontecer nas camadas? Bom, para fazer o cálculo total, eu preciso primeiro, né, dos parâmetros do ensaio, né, que basicamente são as inclinações de cada trecho. Né, aqui eu coloquei só do trecho de compressão da reta virgem, só para lembrar, né, como calcula a inclinação, que é a variação do y dividido pela variação do x. Mas a variação do x está em log, né, então é log menos log. E pode calcular dessa maneira ou então fazer o log da divisão, porque justamente, né, a gente tem ali uma diferença entre logaritmos pela propriedade, isso é equivalente a logaritmo da divisão deles. Repare que a gente faz o maior menos o menor e depois maior menos menor, para garantir que sempre seja positivo esse valor aqui, né? Essa inclinação ela é positiva. Da mesma maneira, a gente vai fazer isso com esse trecho e a gente pode fazer isso com esse trecho aqui. Mas principalmente esse aqui, né, recompressão e a compressão, é o que a gente usa para calcular o nível aí de adensamento que o material vai sofrer. Aqui tem alguns resultados típicos de alguns diferentes solos para ter uma ideia, né, de valores ali de tensão de pré-adensamento e índice de compressão. Mas eu lembro vocês que cada material se comporta de uma maneira diferente, então é importante fazer os ensaios, né, para poder entender qual que é o comportamento daquele material no campo, né, porque cada terreno, né, cada processo vai ter aí sua tensão de pré-adensamento diferente. Bom, existem então três casos que pode acontecer para se calcular o recálculo total. O primeiro caso é quando minha tensão inicial, tensão efetiva inicial, está na reta virgem e a tensão final, depois que eu aplicar a carga, vai também estar na reta virgem. Lembra que para eu ter recálculo, eu tenho que ter variação de tensão, né? Então eu tenho que ter o ponto inicial de como o meu material estava em nível de tensão e o ponto final, onde ele vai chegar em nível de tensão. Né? Então, sempre que eu tenho essa variação, eu vou ter o adensamento, né? Variação de tensão efetiva. Bom, nesse caso, então, o cálculo, né, substituindo ali na expressão geral pelo coeficiente, a gente fica com essa expressão aqui, que o recálculo por adensamento é proporcional ao CC, né, inclinação da reta, vezes a espessura da camada inicial. Então, aquele terreno, né, que eu quero calcular o recálculo naquela camada chama espessura, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial daquela camada, vezes a variação aqui do log das tensões. Segundo caso que pode acontecer. O meu terreno, inicialmente, né, meu solo, ele está no trecho de recompressão, e depois que eu aplicar minha carga, eu continuo no trecho de recompressão. Então, vai ser exatamente a mesma expressão, só que ao invés de CC, eu vou usar o CR, porque eu estou analisando a inclinação do trecho de recompressão. E o terceiro caso, que é um pouquinho maior, acontece quando eu estou inicialmente no trecho de recompressão e após a aplicação da carga ele vai chegar no trecho de compressão. Então, a fórmula é maior porque a gente tem dois trechos para analisar. Eu tenho um recálculo que vai acontecer até terminar esse trecho de recompressão, ou seja, a tensão inicial até a tensão de pré-adensamento. Então, é um recálculo que acontece quando a tensão inicial até a tensão de pré-adensamento. E tem outra parcela de recálculo que acontece da tensão de pré-adensamento até a tensão final. Então, da tensão de pré-adensamento até isso aqui é a tensão final do terreno, né? Depois que eu aplicar a sobrecarga, que é a inicial mais a sobrecarga da final, né? Então, esse pedaço inicial, ele depende
da inclinação da recompressão. Esse pedaço final depende da inclinação da compressão. Mas é a mesma expressão, né? Só estou fazendo ela duas vezes aqui para os dois trechos. Bom, de maneira geral, se eu tiver várias camadas, eu vou fazendo o recalque de cada uma dessas camadas e vou somando, né? O recalque final vai ser o somatório dos recalques. Para simplificação, a gente considera o recalque no centro da camada, representa o recalque total do terreno. Isso aqui quando a gente vai fazer uma estimativa, tá? Inicial, a gente usualmente calcula qual que vai ser o recalque no centro das camadas e a gente considera que, perdão, só adequar aqui, isso é só um tipo de solução, né? E corresponde, representa o recalque total da camada. Como assim? Supor que eu tenho uma camada só, né, da argila saturada, aqui está o nível, opa, aqui está o nível de água, né? Então cada ponto vai ter uma tensão efetiva. Então se eu pegar um ponto a 10 centímetros, ele vai ter um recalque por conta da tensão efetiva que ele tem. A 20 vai ter outro recalque, a 30, né? Então cada ponto vai ter uma tensão efetiva. Para simplificar, né, a gente pega a tensão efetiva do centro da camada. Então, qual que é a tensão efetiva do centro da camada e considera que é para a camada inteira. Né? Então, o recalque que acontecer no centro, ele vai representar o recalque total. Porque em cima é menor, embaixo é maior, então, fazendo uma média aí, né, o recalque central ele está próximo aí do recalque da camada. Mas a espessura que eu uso é sempre a espessura da camada. Mas a tensão efetiva eu vou calcular, né, no centro da camada. Bom, e para caminhar aí, né, fazendo essas contas, a gente vai ter qual que é o recalque total. Então, assim, por adensamento, né, quantos centímetros, né, quantos milímetros vão acontecer aí de recalque no terreno, ou eventualmente quantos metros, né, de recalque aí no nosso material. Só que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, né? Talvez o recalque de 30 centímetros, que vai ser o total, né, por conta daquela obra, vai demorar 3 anos. Né? Então, isso a gente chama de porcentagem de adensamento, né? Então, assim, quanto tempo demora para que 100% desses 30 centímetros aconteça? Outra questão que pode ter também é quanto tempo demora para que 50% aconteça, para que 95% aconteça. Ou você pode perguntar em 12 meses, em um ano, quanto que já vai ter recalcado aquele terreno, aquela obra, né? E para fazer esse cálculo, a gente pode simplificar através da porcentagem média de adensamento. Né? A porcentagem média de adensamento considera que a variação do índice de vazios ela é linear com as tensões. Da mesma maneira, a gente tem ali uma proporção entre a dissipação das pressões neutras. A gente faz ali uma correlação entre a poropressão que está sendo dissipada, né, e a porcentagem de adensamento que está acontecendo. Né? Então, a gente usa aí essa correlação para poder estimar em quantos por cento o recalque já vai ter acontecido em determinado tempo, né? Bom, isso se baseia na teoria de adensamento do Terzaghi, que tem várias hipóteses, né, que eu deixei para vocês, só para relembrar, mas basicamente considera que o solo é homogêneo, está completamente saturado, né, que água e grão é incompressível, que o adensamento acontece em uma direção só, né, que o fluxo é regido pela lei de Darcy, né, que algumas propriedades são constantes, é, com exceção aí da tensão que ela é linear, e que o solo pode ser estudado como elemento infinitesimal, apesar de ser constituído de partículas e vazios. Então, assim, essa teoria de adensamento ela é muito útil para nós, né, para a gente poder estimar. Claro que hoje nos projetos a gente vai utilizar softwares, né, e daí já entra aí com
umas análises um pouquinho mais complexas, né, de tensão e deformação, mas para termos de adensamento, para entender a mecânica daquilo que está acontecendo, é muito interessante a gente fazer esses cálculos, né, e utilizar essas teorias. Bom, nessa teoria tem alguns parâmetros de interesse, um deles é o coeficiente de compressibilidade, que é o AV, que ele relaciona, né, a variação da curva de índice de vazios com a tensão. Ele é uma derivada do ponto. É uma derivada daquela curva que a gente tem assim, né? É a derivada do ponto. E a gente tem o CV, né? Que é um coeficiente que está embutido essa derivada, né? Que depende então do nível de tensão. Cada nível de tensão vai ter um CV diferente. E ele dá uma ideia para a gente da velocidade com que o adensamento vai acontecer. Né? Eu comentei anteriormente que esse CV ele é calculado, né, para cada estágio do ensaio. Então, cada estágio vai ter um CV diferente. Né? Isso quer dizer que cada nível de tensão, né, se for tensão de 100 kPa, tem um CV. 200 tem outro, 300 tem outro, 1000 tem outro. Né? Então, a gente sempre vai usar o CV correspondente ao nível de tensão que a gente está. Né? E aí, essa equação diferencial que relaciona o CV com a variação de pressão neutra, né, derivada segunda aí, com a profundidade e a variação ao longo do tempo, né, resolve aí o adensamento. Né? Claro que a gente não vai resolver manualmente essas equações, a gente tem alguns ábacos e gráficos que nos ajudam, né? E esses ábacos e gráficos, eles dependem de uma informação importante, que é a distância de drenagem. Né? O que que isso afeta? Bom, se eu estou medindo o tempo que leva para a água sair, eu preciso analisar, né, quais são as possibilidades de saída dessa água. A água ela pode sair por via dupla, drenagem dupla, né, sair em cima e embaixo, ou ela pode sair em drenagem única, drenagem simples. Isso depende do que tiver de material. Se eu tiver uma rocha impermeável embaixo, a água não vai ser por baixo, vai ser só por cima, né? Então vai ser drenagem simples. Se eu tiver, por exemplo, areia em cima, areia embaixo, são materiais permeáveis que permitem a drenagem dos dois lados. Então a altura de drenagem HD, que é o que a gente usa aí em alguns cálculos, né? Ela vai ser metade da altura da camada, quando eu tenho drenagem dupla, e igual à altura da camada se for drenagem simples. Isso vai afetar os tempos, né? E as porcentagens ali de adensamento que vão acontecer. Porcentagem de dissipação de pressão neutra. Tem uma série de formulários, né? Na revisão aqui não vou adentrar muito a fundo, né? Até para a gente poder entender. Mas de maneira simplificada, né? A gente pode calcular uma porcentagem média que acontece no centro da camada. Então, essa porcentagem média de adensamento que acontece no centro da camada, que é o que a gente vai estudar aí por simplificação, né? Vem dessa fórmula, né? Que a gente tem outras relações ainda, e ela depende de um parâmetro T, que a gente chama de fator tempo, né? Esse U é o grau de adensamento médio. Então, assim, a porcentagem de recalque, né? A porcentagem média de adensamento, que vai medir o recalque que está acontecendo em determinado tempo em relação àquele total que eu calculei lá com aqueles três métodos, né? Três casos. Então, se o meu total calculado era de 30 centímetros e eu quero saber em 10 centímetros, eu vou estar buscando uma porcentagem aí de 33%, né? Do recalque. Bom, a gente precisa então dessa expressãozinha aqui, desse U calculado dessa maneira, né? E a gente precisa do TV. Né? O TV é um fator adimensional que leva em consideração a velocidade, né? O CV, o tempo que vai demorar para acontecer essa porcentagem, né? E a relação de espessura de drenagem, né? Da espessura da drenagem, se é simples ou se ela é dupla, né? Está aqui. Como que a gente vai resolver isso em termos práticos, né? Essas duas relações, elas estão embutidas em alguns gráficos, né? Essa relação matemática, né, ela pode ser convertida em alguns gráficos simplificados, né? Então, para esses gráficos, geralmente a gente relaciona, né, a porcentagem de recalque
com o fator tempo. E o fator tempo, ele não é linear, ele depende ali também de algumas variáveis, né, de algumas porcentagens, né, para menor que 60% a gente tem uma fórmula, para maior que 60% tem outra fórmula, mas de maneira geral, a gente pode consultar diretamente um ábaco como esse, ou uma tabela como essa, né, que já dá para cada porcentagem de adensamento, qual que é o fator tempo correspondente. Então, as questões geralmente vão vir em sentido de quanto tempo demora para que 90% do adensamento aconteça em determinada camada. Então, eu vou usar sempre essas duas relações. Se eu quero que 90% do adensamento aconteça, 90% é o nosso U. Então, para um U de 90%, você vem aqui na tabelinha, ó, 90%, o fator tempo é de 0,848. Só que o fator tempo, ele é o CV vezes o T dividido por HD ao quadrado, como a gente tem aqui. O CV eu vou ter aí do meu material, o HD eu vou ter da minha condição do material, e aí eu consigo calcular o T, né? Porque eu vou ter esse valor, esse e esse. Então eu consigo calcular qual que é o tempo que demora para os 90% acontecer. Outro tipo de pergunta é, em 12 meses, quantos por cento vai acontecer? Então, eu entro com o T de 12 meses, calculo o CV em função de 12 meses, né, altura de drenagem, e aí eu vou ter qual que é o meu TV. Eu venho lá e vamos supor, né, que o TV tenha dado 1,45. Estou supondo aqui. Então, eu entro aqui em 0,145, a porcentagem de recalque que vai ter acontecido é 43%. Então, aí eu vou lá e calculo 43. A gente também pode calcular a porcentagem de dissipação de pressão neutra, né? Tem alguns ábacos para calcular, né, quanto da pressão neutra já foi dissipado, né? A gente pode calcular qual que vai ser, quantos centímetros já vão ter recalcado. Por quê? Como que eu faço para calcular os centímetros? Então eu tenho ali o recalque total e o recalque que aconteceu. Se eu sei que 43% aconteceu e eu tenho 100%, ou 100 centímetros, que vai ser meu recalque total, eu sei que o que vai acontecer em 12 meses é um recalque de 43 centímetros, né? 43%. Bom, tentei compilar o máximo que deu aqui para vocês, né? Para não ficar aulas tão extensas assim, já que é uma revisão, né? Tentando abordar um pouquinho de cada coisa em termos de deformação e adensamento. Mas esse assunto não se esgota, com certeza, né? A gente vai retornar aí sobre isso. E queria tentar relembrar aí alguns conceitos envolvendo a dissipação de pressão neutra, né? Os parâmetros que a gente tem, que a gente utiliza aí de cada ensaio, qual que é o processo para estimar o recalque médio, né, no centro da camada. Como eu comentei, claro que no cálculo de um projeto mesmo, a gente vai fazer isso para vários pontos. A gente vai utilizar alguns softwares, né, para relacionar ali tensão e deformação, né? Mas essa compreensão é muito importante, né, em termos aí de engenharia daquilo que está acontecendo com o nosso material. Bom, então é isso, pessoal. Anotem suas dúvidas e a gente vai conversando aí, tirando nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima.